A paz do Senhor para os irmãos. A palavra do Senhor vai nos falar aqui no livro de Êxodo, capítulo 6, do versículo 4 em diante. E o título diz: Deus promete livrar os israelitas. E a palavra nos diz, aqui do verso 4, do capítulo 6 de Êxodo: E também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhe a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios fazem servir. E lembrei-me da minha aliança. Meus irmãos, Deus fala para Moisés que vá até o rei do Egito, Faraó do Egito, para que o Faraó ali do Egito libere o povo de Israel para ir ao deserto durante 3 dias, para que o povo do Senhor adore ao Senhor. Mas o Faraó endurece seu coração. E ele diz para Moisés: não, Moisés, eu não vou liberar o povo. O povo era escravo do Egito, o povo de Deus. Eu não vou, Moisés, liberar o povo. Como é que vai ficar o trabalho? Como é que vai ficar a mão de obra se eu liberar toda essa gente para ir ao deserto adorar esse teu Deus? E a palavra nos disse, e aí é quando Deus fala para Moisés. No versículo 4 e o 5 diz, E também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. Deus havia muitos anos atrás prometido as terras de Canaã para Abraão, para Isaque e para Jacó. Aquelas terras foram as terras das peregrinações destes 3 homens, de Abraão, de Isaque e de Jacó. E Deus havia falado para eles: olha, eu darei essas terras à tua descendência. Então, olha só o que o verso 5 diz. E também tenho ouvido, Deus fala para Moisés, e também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios fazem servir. E lembrei-me da minha aliança. Quando o povo de Israel começa a clamar o Deus Todo-Poderoso, Deus lembra da aliança que fez com o patriarca lá atrás. Deus ouve o gemido do povo de Israel. O povo de Israel era escravo. O povo de Israel estava passando e vivendo uma aflição muito grande. O povo de Israel trabalhava, servia ao Egito com dura servidão. O faraó do Egito, ele não tinha compaixão do povo de Deus. E ele ali mesmo, massacrava o povo do Senhor com trabalho pesado. Ele não tinha dó nem piedade do povo de Deus. Porque o intuito de Faraó, a intenção dele, era realmente massacrar o povo escolhido de Deus. Israel é o primogênito de Deus. Aleluia, Senhor, tu és grande e fiel. Israel é a nação escolhida pelo Deus Todo-Poderoso. E por causa da sua desobediência, e porque eles tinham o coração duro, uma cerviz dura, eles caíram nessa situação. E ali passaram a ser escravo, a servir a um faraó tirano, ímpio,
que se levantou ali mesmo, não conheceu a José no passado, que foi o governador do Egito, que servia ao Deus vivo, e viu que o povo do Senhor era uma nação grande, uma nação que crescia cada vez mais, e este faraó se levanta contra. E olha só o que a palavra vai nos dizer no versículo 6. Portanto, Deus diz, portanto, dize aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios. Eu vos livrarei da sua servidão e vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos. Deus pede para Moisés falar para o povo: eu vou tirar vocês desta situação. Eu sou o seu Senhor. Eu vou tirar vocês de dentro do Egito com um braço forte. E eu vou mostrar para este faraó que eu sou Deus único, que eu sou Deus vivo, que quando eu me levanto para cuidar dos meus, eu derrubo aquele que quer massacrar com o meu povo. Aleluia, Senhor. Fala, Moisés, para o meu povo, que eu vou tirar eles da servidão, da escravidão do Egito, com braço forte, com mão forte. E não tem faraó que impeça eu tirar o meu povo dessa situação. Aleluia, Senhor. E se faraó se levantar contra mim, que já havia se levantado, na verdade, tinha se levantado contra o povo de Deus, estava contra o próprio Deus. Deus estava dizendo: eu estenderei meu braço com grandes juízo contra o Egito. Ele não quer liberar o meu povo, não, Moisés, mas eu tirarei o meu povo da servidão. Ele, o faraó do Egito, nunca mais fará o meu povo de escravo. Porque eu já me levantei com providências. Estou tirando os meus da servidão. Eu estou tirando os meus dessa humilhação. Sabe por quê, Moisés? Porque quando o povo clamou a mim, eu me levantei, vi e ouvi o clamor do povo, o gemido do povo, o sofrimento do povo. E eu lembrei da aliança que eu fiz com meu servo Abraão, com meu servo Isaque e com o meu servo Jacó. Aleluia, Senhor. E eu vos tomarei por meu povo, Deus fala para Moisés, e serei vosso Deus. Assim sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. E eu vos levarei à terra, acerca a qual levantei minha mão, jurando que a daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu, o Senhor, a darei a vós por herança. Aleluia, Senhor, tu és grande e fiel. Deus está dizendo: olha, Moisés, eu vou levar vocês para aquelas terras que eu prometi para os meus servos lá no passado. Eu darei essas terras a Canaã prometida, a terra que mana leite e mel. Eu darei para o povo de Israel por herança. Aleluia, Senhor. Vocês sofreram muito. Quase 400 anos na escravidão, servindo ao Egito, com trabalho forçado. Mas eu
colocarei vocês em uma terra que mana leite e mel, em uma terra próspera, em uma terra abençoada. Aleluia, Senhor. Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés, por causa da angústia de seu espírito e da dura servidão. Moisés fala, sabe, para o povo de Israel, todas as palavras que o Deus vivo mandou Moisés falar para o povo. Porém, o povo estava ali, sabe, com seu espírito abatido. A servidão ali era pesada. O povo do Senhor estava de cabeça baixa. O povo do Senhor estava desanimado. O povo de Deus já não aguentava mais viver toda aquela situação, todo aquele sofrimento, toda aquela perseguição, todo aquele levante do faraó do Egito contra eles. Tudo porque o faraó do Egito não queria ver o povo de Deus crescendo. Tudo porque o faraó do Egito não queria ver o povo de Deus se multiplicar. Independente se o faraó do Egito queria ou não o povo de Deus se multiplicar, o povo do Senhor dos Exércitos se multiplicava cada vez mais, porque ninguém impede o crescimento daquele que o Senhor da glória está com as mãos protegendo. O faraó do Egito não queria ver o povo de Deus crescendo. Mas ele mesmo sem querer, ele com os olhos dele, ele via o povo de Deus crescer. Aleluia, Senhor, tu és grande e fiel. Minha irmã, se não querem ver o seu crescimento, se levantaram e se colocaram no seu caminho como pedra de tropeço, se não querem ver você prosperar, sinto muito, mas você crescerá diante e na vista daqueles que não querem ver o seu bem. Aleluia, Senhor, tu és grande e fiel. Deus colocará você naquele lugar que Ele disse que iria te colocar. O povo do Senhor estando no Egito, debaixo da servidão, quando Deus manda Moisés falar, olha, Moisés, fala para o povo de Israel que eu estou livrando eles da servidão, que eu estou tirando eles de dentro do Egito para uma terra próspera, para uma terra abençoada, uma terra que mana leite e mel. Fala para ele que ele é o meu povo e que eu sou o Deus deles e que eu estou colocando nas mãos dele aquela terra prometida por herança, terras que eu havia prometido, tinha feito uma aliança com o patriarca lá no passado e que daria aos descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aleluia, Senhor. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer, meus irmãos, que por causa da dura servidão, porque o povo de Deus está de cabisbaixo, cabeça baixa, desanimado, o povo de Deus ouve Moisés falando, mas não se importam, não acreditam, sabe? Dá até para entender a forma que eles reagiram. Porque não é fácil você viver há quase 400 anos debaixo de uma escravidão, sabe? Vem geração, acaba a geração, outra geração e debaixo da escravidão. Aleluia, Senhor. O povo de Deus fica ali desanimado, mesmo ouvindo essas novas, essas maravilhas que Deus havia mandado Moisés falar para eles.
E muitas das vezes, quantas pessoas não estão como o povo de Israel? Mesmo ouvindo, sabe, mesmo Deus fazendo uma promessa, só porque os anos se passaram, só porque o tempo se passou, a pessoa está prostrada, a pessoa está caída, a pessoa está, sabe, de cabisbaixo, a pessoa ali perdeu o seu bom ânimo. Quantas pessoas estão assim? Mas levante sua cabeça, erga sua cabeça, coloque, sabe, pense, lembre das promessas que o Deus vivo lhe fez, porque a palavra do Senhor vai nos falar que o Deus vivo, que o Deus poderoso tira o povo dele ali da terra, da escravidão, e leva o povo dele para Canaã prometida. Leva o povo dele para uma terra que mana leite e mel, uma terra abençoada. Aleluia, Senhor. Deus cumpre aquilo que promete. Então lembre-se das promessas que o Senhor dos Exércitos lhe fez e se alegre, se anime, alegre o seu coração, porque o Senhor da glória vai cumprir aquilo que ele lhe prometeu. A palavra diz que passa os céus e passa a terra, mas a palavra do Senhor não passará. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender daquilo que ele lhe prometeu. Só tem uma única pessoa que faz você não viver as promessas que o Senhor lhe fez. É você mesmo. Se você desistir, não desista, não se esmoreça, porque o Senhor está te preparando para te colocar lá naquele lugar que ele disse que ia te colocar. Apenas confie no Senhor, tenha bom ânimo, sabe, se levante, se alegre, se anime, porque no tempo certo Deus vai colocar nas tuas mãos aquilo que ele te prometeu, mas o tempo é dele. Eu sei que não é fácil. Quando Deus nos faz uma promessa, a gente quer que aconteça no mais tardar dentro de 1 ano, e olhe lá, já é tarde demais. Só que minha irmã, tem promessas que o Senhor nos faz e que ele ali, sabe, vai fazer a gente passar por processos para que a gente cresça e amadureça espiritualmente, para que quando a gente estiver forjado, estiver preparado diante dele, aquilo que ele prometeu para mim, prometeu para você, que já está pronto, ele coloca na sua mão, ele coloca na minha mão, porque o que ele lhe prometeu já está pronto, já está preparado. Porém, o Senhor dos Exércitos está preparando você para viver aquilo que ele te prometeu. Ele está te preparando para te colocar naquele lugar de honra, naquela cadeira de destaque que ele falou que iria te colocar. Não desista. Não desista só porque o tempo passou. Porque passou 5 anos, 10 anos, 15 anos, 18 anos. Aleluia, Senhor. Tu és grande e fiel. Não desista. Quando Deus nos promete algo, e dependendo daquilo que ele lhe prometeu, se a coisa é grande, então requer um tempo maior de preparação. A gente necessita de um tempo maior de preparação para viver aquilo que o Senhor da glória nos prometeu. Porque se ele nos colocar naquilo, sabe, na promessa, sem a gente estar preparado, sem o nosso caráter, o nosso espiritual está forjado, está pronto, a gente não, se a nossa estrutura está pronta,
a gente não consegue viver aquilo que Ele nos prometeu. A gente não vai suportar viver aquilo que Ele disse que iria colocar nas nossas mãos. Então espere o tempo do Senhor, tenha paciência e Ele vai cumprir o que te prometeu, amém? A paz do Senhor, Deus abençoe.